E aí, motoristada deste meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saiba que é um prazer enorme estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Já prepara a pipoca ou então prepara um sanduba, pega um suquinho, refrigerante, porque o vídeo vai ser longo, mas o assunto eu garanto para vocês é interessantíssimo. E se você ficar até o final, você vai ficar sabendo de um bocado de coisa que você sequer desconfia. E sobre o que eu vou falar hoje, pessoal? Eu vou falar sobre este programa Move Brasil, criado pelo governo federal. O mês passado, quando ele lançou esse programa, e vai começar agora dia 19, inclusive eu peço desculpa para vocês por estar passando esse vídeo tão tardiamente, mas, gente, vocês não sabem os problemas que eu tenho enfrentado na minha vida pessoal aqui, as coisas que eu tenho que ter tido, as soluções que eu tenho que dar para um bocado de problemas que surgiram, e está me impedindo de fazer esse vídeo. Tanto que eu fiz uma parte dele no carro, eu estou fazendo isso aqui com essa linda paisagem paradisíaca aqui de uma praia do Caribe, né? E vou misturar com gravações que eu fiz no carro, porque eu juro para vocês, gente, eu não estou conseguindo concatenar as ideias todinha para fazer um vídeo só. Então eu vou juntar essa imagem daqui com a que eu tenho gravada no carro. Vai fazer um bem bolado, mas eu creio que vocês vão entender. As pessoas têm me perguntado, já inclusive no mês passado, quando foi lançado esse programa, que dezenas de youtubers saíram metendo a madeira, descendo a borracha, falando bem, falando mal, falando mais ou menos, indo a favor, indo contra. E eu só fiquei observando, porque eu precisava pegar mais coisas, porque eu sei que aqui esse governo, como eu sempre digo, eu tenho 68 anos de idade, então não são 68 anos de idade aqui só olhando para o tempo, panguando, feito um idiota. Eu não me empolgo mais com nada. Desculpa essa minha visão pessimista, mas, gente, uma pessoa que chega na minha idade não consegue ser otimista em relação ao Brasil, mas não consegue mesmo. Aí você pode até falar, por que você não vai embora? Porque eu não tenho dinheiro, se eu tivesse eu ia embora mesmo. Então vamos lá, vamos voltar para o lance aqui. Esse programa do governo, não confundam ele com o sistema dos motoristas de táxi, porque ele não tem absolutamente nada a ver. Eu, inclusive, falei com 4 taxistas, um que é conhecido, mora aqui perto de casa, e 3 que eu peguei aleatoriamente. Eu fiz uma corrida lá para perto do ponto, lá eu vi os caras lá tudo parado, não vi ninguém conversando, colei num deles lá, que estava no carro, ele até saiu do carro para conversar comigo, e eu fiquei vendo como é que é. O que acontece? Este programa do governo, você vai financiar o carro com o valor cheio, inclusive com os impostos, ou seja, você, quando fizer o financiamento, você vai financiar impostos, certo? Belezinha, tranquilo, beleza? Por quê? Olha só, tá vendo esse carro daí? Esse é um Honda CR-V, um dos melhores carros nacionais, tá? Uma SUV espetaculosa. Olha o preço dele, 154 mil, a versão mais luxuosa. Eu conversei com um motorista de táxi que ele tem uma dessa. Ele, quando comprou, ela estava 138 mil. Sabe quanto que ele pagou depois que tirou os impostos? Pagou 92 mil. Tá? Aí ele pegou o outro carro que ele tinha, vendeu, pegou uma parte, não deu tudo, porque falou, nem compensa, porque para nós o preço já vem mais baixo. Ele deu uma entrada e fez o resto em 12 prestações, sendo que o carro saiu para ele dos 92, com a entrada que ele deu tudo, o carro ficou no total por 107 mil reais. Ou seja, mesmo financiado, o carro ainda saiu mais barato do que o valor dele de mercado. Já o motorista de aplicativos não, ele vai pagar, nesse que é o sonho de consumo de 11 em cada 10 motoristas de aplicativo, que é o BYD Dolphin, ele vai pagar 150, 149, para papá, e na hora que financiar, pelo que eu tenho visto aí das prestações, esse carro vai a 200 mil reais, parece que 201 e qualquer coisa. Então, eu quero agora chamar a atenção de vocês. Primeiro eu vou falar do carro, depois eu vou falar de uma arapuca que o governo está montando para vocês, tá? Por isso que eu falei no começo, que eu não consigo confiar mais em nada nesse Brasil. Então vamos falar primeiro do carro, tá? Quando você tira o carro da concessionária, enquanto ele está lá na concessionária, sem placa, sem nada, novinho, sem tirar a nota fiscal, ele vale 150 mil reais. A partir do momento que foi emitida a nota fiscal e você meteu uma placa dele do Detran, esse carro já perde de 20% a 30%. Ou seja, esse carro de 150 mil
pode sair aí entre 120 e 130 mil depois que você põe a placa dele. Porém, a dívida de 201 mil reais está inteira. Você percebeu, moleque? Isso é claro também se você não tiver uma ficha tão boa que você não precisa dar entrada. Se você der entrada, é claro que não vai dar 200 mil financiado. Mas pode ser, sei lá, se você der aí 40%, que dá 60 mil, pode ser que você acrescente aí para 130 mil por aí, depois de financiado. Então, você vai financiar esse carrinho, vai pagar o jurinho dele e o que vai acontecer? A partir do momento que você tirou ele da concessionária, ele já sofreu essa depreciação, você já tem que ficar ligado, porque o teu carro já está valendo menos, mas a tua dívida continua lá, límpida, impávida e um colosso. Aí, o que acontece, amiguinho? Você é motorista de aplicativo, você vai enfiar uma quilometragem nervosa nesse carro. Então, se um BYD Dolphin comprado hoje por 150 mil de uma pessoa comum, tá? Que usa o carro para ir trabalhar, para ir na escola, para ir na natação, para levar o filho, o ano que vem estiver valendo 130 mil, o teu vai estar valendo 100. Por quê? Porque você enfiou uma quilometragem em cima dele. E aí, o que acontece? Esse carro, ele é um carro pesado. Ele pesa em um carro desse, um BYD Dolphin, ele pesa 1.650 quilos. Ele pesa mais do que um Toyota Corolla que pesa 1.410. Quais as buchas de suspensão que vocês acham que vai estragar primeiro? A do Corolla ou a do BYD Dolphin? Que você usa como motorista de aplicativo. É claro que é a do BYD Dolphin. Por quê? Porque ele é um carro pesado, cara. Outra coisa, você vai meter gente em cima desse carro. E tome de gente, tome de gente, tome de gente. Esse carro vai rodar muito. Que como você vai plugar ali na energia lá e a energia vai sair mais barato do que o posto, você vai arregaçar no movimento. Aí você vai fazer até a corrida de R$1 o km rodado, por quê? Porque o km rodado do carro é baixo, então você vai aproveitar. Está na garantia, está com tudo novinho, você não vai gastar peça com nada, então você vai usar ele à vontade. Ou seja, eu estou te dando uma visão que você tem que ter do todo, motorista. Você não pode só pensar, eu vou comprar um BYD Dolphin e vou ser feliz o resto da minha vida, porque não vai. Vão ter contratempos. Esse carro, o movimento dele, só o motor dele, que é elétrico, todo o resto continua o mesmo. Ele tem bucha, ele tem pastilha de freio, ele tem amortecedor, ele tem pneu, ele tem um bocado de coisa que os outros carros têm. Só o motor que é diferente. O resto, ele tu tem que alinhar, tem que alinhar a direção, tem que balancear a roda, tem que fazer um bocado de outras coisinhas nele, que como tem que lavar, tem que aspirar, tem tudo, só a locomoção dele que muda e o sistema de abastecimento. O resto rola tudo igual. E o principal que é a moagem que você faz do carro, a depreciação que ele vai sofrer. Então o que acontece? Dali 2 anos que a gente troca os carros a combustão a cada 2, 3 anos no máximo. Como é que vai estar esse carro daqui a 2 anos? Quanto vai ser o valor de mercado dele? Só que a dívida não esquece. A dívida ela vai continuar lá. Se você financiou ele, você deu uma entrada e financiou, ele é 180 mil e você fez em 5 anos, daqui a 2 anos, ele vai ter aí por baixo 55% da dívida para você pagar. E aí, será que você consegue vender ele no valor de mercado por esse 55% da dívida? Não esquece, gente. No começo, tudo são flores. Então, se liga muito. Por quê? Porque esses carros elétricos, eles são bons. Eu não vou dizer para você que carro elétrico é ruim, não. Carro elétrico é uma coisa maravilhosa. Só que o mercado dele ainda não está sedimentado, ainda não há um entorno que permita você julgar as coisas com capacidade, que nem vou supor, que nesse taxista que comprou o Honda CR-V, você sabe que o táxi, né, ele compra mais barato, mas ele é obrigado a ficar com o carro 3 anos. Depois de 3 anos ele pode vender. Que nem daqui a 3 anos um carro desse está valendo, que ele comprou aí, esse de 150 mil, daqui a 3 anos ele vai estar valendo, digamos, 115. Ele pagou no dele fiado 115, 117, parece, né? Ele vai conseguir vender por 115, cara. Por quê? Porque essa é a dinâmica de preço desse mercado, desse carro. Qual vai ser a dinâmica de preço do mercado do elétrico daqui para frente? Por quê? Porque agora eu vou falar para você do governo. Esse programa,
ele está querendo colocar você numa dívida. Toda vez que esse governo está por aqui, ele adora enfiar as pessoas em dívida. E só que você não sabe, amiguinho, como é que vai estar o Brasil, digamos, daqui até janeiro. Porque o segundo semestre vai ser FDP de ruim. Você já viu que empresas estão saindo do Brasil? Você já viu que fazendas do agro estão quebrando, o banco está tomando terra, está tomando fazenda, está tomando... E isso está causando o quê? Perda de trabalho. A China comprou as maiores fazendas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E não tem nenhum brasileiro trabalhando nessas fazendas. Estão vindo tudo pessoas da China. Então o que acontece? Esses colonos, esses trabalhadores que trabalhavam nessas fazendas, estão tudo boiando aí na rua, estão tudo procurando emprego, fazer outra coisa. O que mais vai ter é subemprego. E aí o que acontece? Você vai estar com uma prestação de R$3.000 para pagar num carro elétrico, só que você não vai ter passageiro para transportar, irmãozinho. Ponha isso na tua cabeça, motorista. Não estou sendo catastrofista, não estou sendo pessimista. Eu estou tendo uma visão de futuro. O Brasil vai passar um momento difícil. Esse pessoal que está no governo vem desenhando isso com acuidade, com cuidado, com afinco, com tesão, para colocar o Brasil de joelhos. Quando eu digo Brasil, nós brasileiros. E como é que vocês vão pagar esse carro? Hã? Diz, cara. Porque se muita gente continuar a perder emprego, quem é que vai pegar carro de aplicativo, cara? Você vai estar com uma prestação de R$3.000 para pagar e segundo diz aí a diretora da Uber, disse lá na audiência pública, lá no STF 2024, ela disse que a Uber tem 100 milhões de pessoas inscritas. É como se mais da metade da população do Brasil tivesse andado nos carros dela. Se 20% dessa massa perdeu o emprego, dessa massa de pessoas que usam o serviço de aplicativo, parece que não. Vai dar uma queda, motorista. Vai dar uma queda. Hoje você já sabe que está pagando aí 1,7. Eu mesmo hoje fiquei possesso, parei de trabalhar 3 horas da tarde, porque eu não aguentava mais recusar a corrida, cara. Eu falo, eu não saio de casa para recusar a corrida, eu saio de casa para trabalhar, mas não tem condição. Com o custo do KM rodado do carro, do jeito que está, eu não vou ficar pegando corrida de 1,13, 1,17, para quê? Para trabalhar de graça. Como é que você pode ganhar dinheiro trabalhando a 17 centavos o KM rodado, 40 centavos o KM rodado, cara? Você não vai para frente, cara. Então, vou falar para você, se liga, por quê? Porque esse governo vai aprontar mais. Lembra do Joesley Batista, lá daquele figurito, ficou lá, não sei das quantas? Então, ele está metido num conluio com o governo para montar uma rede de distribuição de energia. Este papelzinho que ele vai fazer com o governo vai fazer com que a conta de luz em 2027 fique 10% mais caro para as casas e 20% mais caros para o comércio, ou seja, mais custo para nós. Nós vamos ter que pagar mais conta de luz e, em contrapartida, vamos ter menos passageiros. O KM rodado vai ficar cada vez mais indecente. E aí, motorista, eu vou dizer uma coisa para você. Como é que nós vamos pagar? Porque o governo, ele não está nem aí para você, ele só quer te enfiar mais imposto. O ano que vem a declaração de renda aí vai ter nego chorando, porque o cara vai ver, caramba, eu peguei esse dinheiro o ano passado, mas eu não sei onde é que ele foi parar, meu. O dinheiro, não sei, cara. Mas você vai ter que pagar o imposto desse dinheiro. Aí eu te pergunto, motorista, uma prestação de R$3.000 do carro elétrico, mais aí, digamos, uns R$1.300 por mês do imposto de renda, mais uma conta de luz de 1.500, 1.600, que é juntando a da tua casa com o do carro elétrico. Como é que você vai viver, motorista? Conta para mim, motorista. Ou melhor, conta para você, porque eu não vou comprar carro elétrico. Mas conta para você como é que você vai conseguir viver com um custo desse.
Aí você vai ter que vender o carro. Só que aí quem é que vai comprar esse carro? Porque esse carro, quando você comprou, o preço dele estava aqui e o financiamento veio aqui. O financiamento veio aqui. 2 anos depois, ou 1 ano depois, o preço dele está aqui e o financiamento só baixou isso. Como é que você vai vender esse carro? Como é que você vai se livrar dessa dívida, motorista? Aí você vai ver a tua vida indo para o ralo? Eu digo para você, irmãzinha e irmãozinho, que está a fim de, dia 19 agora, entrar nesse programa do governo, eu digo para você, pensa 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes. E depois que pensar, não entra. Não entra. Porque você vai, ó, lá na frente, como eu vou mostrar no vídeo aí que eu gravei no carro, ele faz uma coisinha aqui hoje, faz outra coisinha ali, faz outra coisinha colar, faz outra coisinha ali, e lá na frente elas se juntam tudo para te ferrar. Porque, entenda você, o governo, ele não quer o teu bem, ele só te quer pagando taxas, impostos e obedecendo ele. Só isso. Então, você obedecer, claro, tem que obedecer, porque senão o sistema jurídico te ferra, te encarcera. Mas impostos e taxas, você tem que pagar só o que é necessário. Você não vai ficar pagando a mais. Então, não esquece, esse carro vai ter uma prestação, o ano que vem você vai ter imposto de renda, você vai ter IPVA, você vai ter o seguro do carro. Hoje, esses BYD Dolphin aí, o seguro deles, se você conseguir uma seguradora que faça esse seguro para você, R$5.000. 10 de 500. Se a seguradora fizer em 10, alguma só fazem em 6. Mais os 3.000 de prestação, mais conta de luz. Gente, no começo tudo são flores, é uma delícia, é uma maravilha. Mas muito, muito cuidado. Pesa tudo, não se deixa levar pela emoção, porque a emoção ela é uma péssima conselheira. Se houvesse racionalidade na emoção, ela não era emoção. Então, gente, pensem 1, 2, 10 vezes, porque esse programa do governo é um engodo. Porque você não vai financiar como os taxistas que tiram o imposto. Você vai financiar com o imposto. Então, o taxista, o carro custa 154, quando tira o imposto sai por 102. Aí ele dá uma entradinha e depois ele faz o resto numa prestaçãozinha maneira. Você não. Se você der uma entradinha, você ainda vai financiar aí uns 120 mil. E aí? R$3.000 de prestação por mês aí em 72 meses. Caras, pensa muito bem. Pensa que o ano que vem você vai ter IPVA. O IPVA desse carro é caro. Pensa que o ano que vem você vai ter também a parcela do seguro para pagar. Pensa que no ano que vem a tua conta de luz pode chegar a 1.000 e tantos reais. Aí você fala, mas eu não gastei com gasolina, então eu pago aqui. Mas uma coisa é certa, a gasolina a gente vai colocando, ou o combustível, ou álcool, seja lá o que for, a gente vai colocando à medida até que entra o dinheiro. Aí não, você vai usando o dinheiro para outras coisas, vai usando para comprar uma roupa, comprar um remédio, para comprar... Quando chegar lá a conta de luz, irmãozinho, a conta de luz chega lá, ó, R$1.800 e tu tem que ter o dinheiro para pagar. Tu tem que ter o dinheiro para pagar, porque senão sabe o que vai acontecer? Agora tá assim, há 15 dias eles estão indo para a tora. E aí, como é que teu carro vai funcionar, velho? Se você vai carregar na casa do teu vizinho para depois tu deixar um BO na conta de luz dele também? Motorista, eu sei que o panorama que eu tô te passando é filha da P de ruim. Mas é justamente esse, é para te chocar, para te dar um sacode, para te deixar assim, caraca, meu, esse velho tá falando. Experiência de vida, moleque. No Brasil, o dia seguinte consegue ser sempre pior do que o dia anterior. Hoje está sendo pior que ontem, amanhã vai ser pior do que hoje. Não se iluda. Comprar o carro elétrico, se você tiver uma boa folha de pagamento, se você tiver um bom retrospecto, como, por exemplo, um score alto, você vai financiar esse carro. Mas
como vai ser o mês que vem, como vai ser o ano que vem. Principalmente se você morar em São Paulo. Você vai estar pagando parcela de seguro, você vai estar vai ter que pagar IPVA, pagando prestação. Moleque, eu estou te pintando um panorama bem cabeludo que é para você ter certeza de que você não deve entrar nesse programa do governo, porque esse programa do governo vai te enfiar numa dívida, que é o que esse governo mais ama fazer. E eu vou dizer para vocês, olha essa imagem. Viram, né? Isto é uma arapuca. E o que faz uma arapuca? Ela pega quem está bicho distraído, né? Quem está o bicho distraído. E o governo está montando uma arapuca para vocês. Não, eu não estou enganado. Do alto desta minha cara, de 68 anos de idade, eu tenho muita experiência de vida para passar para vocês. E as coisas acontecem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e depois elas lá na frente vão se juntar. E aí, ó, vocês vão tomar uma pancada. Eu falo para vocês, eu comecei a trabalhar em mecânica de autos nos anos 70. Logo em seguida surgiu o Proálcool. Quando surgiu o Proálcool, o governo queria colocar um combustível alternativo, tá tudo bem. Aí foi criado o Proálcool. Só que o que acontece? Depois de um tempo, a cana ela é uma commodity, ou seja, é um produto básico que serve para fazer vários outros produtos. Então, aconteceu que no mercado internacional ficou mais vantajoso vender açúcar do que álcool. E o que os usineiros fizeram? Colocaram para vender açúcar para o exterior. E começou a faltar álcool no mercado. O que ia acontecer com isso? O programa do Proálcool do governo ia evaporar, ia desaparecer. Que ele estava batendo álcool. Quem é mais velho como eu lembra aquela história. Carra álcool, você ainda vai ter um. Que o pessoal falava, eles pegavam pequenas entrevistas, vídeos de 15 segundos para passar na televisão na época, onde o cara falava algumas coisas a respeito do carro álcool e no final, carro álcool, você ainda vai ter um. E para o programa não implodir, o que o governo teve que fazer? Ele teve que pagar mais para o usineiro para ele produzir álcool ao invés de produzir açúcar para exportação. Vão sentindo a pegada aí. Só que chegou uma hora que esse dinheiro para pagar mais pro usineiro, para ele produzir álcool, estava saindo dos cofres do governo. Aí o que o governo fez? Não, vamos ter que lançar já que a gente sabe que o álcool consome mais que a gasolina, então vamos fazer o seguinte, o álcool ele vai ter que custar cerca de 68% a 72% do preço da gasolina. Então, nós temos aqui no Brasil um caso único no mundo, onde o combustível pode estar com as contas dele todo em dia, mas se o outro combustível não estiver, ele tem que subir de preço. Sim. Porque o que aconteceu? Para manter a paridade, quando o álcool precisava subir, subia também o preço da gasolina. A gasolina estava, digamos, a R$4 o litro e o álcool a R$2,44, R$2,45, digamos. Mas o álcool teve um problema de geada, teve um problema de lá, e a safra ficou pequena. Para produzir o álcool, o que acontece? O usineiro vai subir o preço do álcool, que lá, quando ele sai da fazenda, ele sai, digamos, a 99 centavos, aí depois vem toda uma cadeia de impostos, lucro de distribuidor, lucro do posto, ele chega para nós a 2,45. Ele já está saindo de lá a 1,50. Então o que o governo tem que fazer? Ele tem que pagar esse 1,50. Só que de onde ele tira esse dinheiro? Da gasolina. Porque ele sobe o preço da gasolina. Também a mesma coisa acontece quando acontece essas guerras lá no Irã, Iraque, o Diaba 4 aí, que precisa subir o preço da gasolina, porque tá cara, o álcool também tem que subir para manter a paridade. Então nós temos um caso único no mundo, onde um combustível que precisa subir de preço, o outro tem que subir junto para manter essa maldita paridade. E quem paga isso? Quem? Diz para mim aí. Pensa aí, procura. Eu vou te dar uma mariola se você descobrir quem é que paga essa diferença. O motorista, o dono de carro. Então, por aí vocês já vão vendo. Depois fizeram um estímulo, mas aí já é a nível de transporte público, para os ônibus elétricos, lá nos anos 80. E de repente todas as empresas municipais, né, como a CMTC em São Paulo, a SMTC lá da cidade que eu era, em Santos, se encheram de ônibus elétricos. Aí o que aconteceu? Dali um tempo começou a subir a tarifa da eletricidade e
Hoje ninguém quase mais fala em ônibus elétrico. Tá? Hoje até tem algumas empresas já estão comprando ônibus elétrico, mas esse a bateria, não esse que usa a rede. Comprar. Então vocês vão vendo aí, gente, que esses governos, eles só querem ver você endividado. E agora, o que eles estão fazendo é, já quebraram indústrias, já quebraram comércios, já quebraram pequenas empresas e agora estão querendo quebrar, se bem que a maioria de nós está, o motorista de aplicativos. Tá? Vocês notaram quanto que ele deu de financiamento? 150 mil. Qual carro que está custando 150 mil? O carro que é a preferência de 11 em cada 10 motoristas. O carro elétrico. Uau! Que maravilha! Só que não estão te contando a pegadinha que já está sendo armada, o alçapão que já está sendo preparado para pegar não só motorista de aplicativo, todo mundo que está comprando carro elétrico. O carro elétrico, eu vou dizer uma coisa para você, ele é bom. Sim, é bom. A maioria das pessoas não imagina, elas só enxergam o carro elétrico como um pacote fechado, mais nada dentro dele. Só que a bateria, ela custa de 45% a 52% do preço do carro. Imagina você, motoristão, todo imponente lá no seu carro, no seu BYD, lá Dolphin, 3 passageiros dentro. E robustos, um aqui e 2 no banco traseiro. Cada um pesando aí aproximadamente uns 110, 120 quilos. Aí você vê aquela lombadinha básica ali, de boa, você panda, na hora que você passa, bum, dá uma pancada. Se o carro continuar andando, você pode ter certeza que no máximo 2 dias ele vai parar. Por quê? Afetou o pack de baterias que vai aqui embaixo. E muitas das vezes, cara, a concessionária não quer consertar a tua bateria, ela quer trocar. E aí eu te pergunto, moleque, você ainda lá com, que agora parece que é 60 meses, né? Você lá ainda com 54 prestação para pagar, como é que você vai pegar mais 40% do preço do carro, que daria 40%, mais 60 mil reais uma bateria, mais 2.500 da troca para colocação? Como é que você vai financiar isso daí, cara? Aí você vai ficar pagando a prestação do carro e mais a prestação da bateria. Se você não tem dinheiro para comprar nenhum carro e você ainda financia ele, cara, você não deveria ter carro. Parece estupidez o que eu estou falando, que até eu mesmo comprei esse aqui, hoje ele está pago, mas eu comprei ele financiado, cara. Só que foi um financiamento rápido, de 12 meses. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você não tem dinheiro comprar um carro elétrico à vista, não entre nesse plano do governo. Porque aí agora eu vou falar para você o que é o alçapão. Até aqui eu só falei do carro, dos carros. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o alçapão. Lembra que eu falei do ônibus elétrico? Lembra que eu falei do Proálcool? Então, o governo está preparando um alçapão para todo mundo. Não é só para dono de carro elétrico, é para todo mundo. Mas os mais prejudicados serão os donos de carros elétricos. A menos que eles tenham células de eletricidade no telhado lá. Eles têm placas fotovoltaicas. Esses aí não vão ser tão prejudicados. Mas quem não tem, prepara, meu amigo. Prepara, porque o velho aqui vai te arrepiar. Aí na tua cidade já deve estar havendo uma mudança dos relógios, os watímetros de luz, né? Que estão nas casas, não é? Não está tendo isso daí? Então, por que você acha que eles estão fazendo? Eles dão lá naquele papelzinho que eles deixam para nós. Ah, é a evolução tecnológica. É que agora vai ficar mais bacana para ver. Não, otário. É para te ferrar. Isso faz parte também desse conceito que a Uber trouxe de tarifa dinâmica. A tarifa dinâmica está sendo aplicada em tudo. Eles amaram esse conceito da dona Uber e está expandindo pela economia inteira. Sim, meus queridos motoristas mulheres e motoristas homens. Vocês estão sendo preparados para... Vocês já estão sendo besuntados, vocês já estão tudo prontinho para colocar no forno. Vocês vão ser assados breve. Então, esses relógios que estão colocando, eles estão fazendo 2 coisas. Primeiro, eles vão eliminar aquele rapaz que vem todo mês lá na tua porta lá para fazer a leitura, para determinar o consumo e, por conseguinte, o valor da conta a pagar. Porque agora eles se comunicam direto com o servidor da empresa de eletricidade. Eles se comunicam pela própria rede. Eles são digitais. É claro, você já sabe que eles são digitais. Fica aquela luzinha vermelha lá, como eu estou mostrando aí na tela. Tá? Fica essa luzinha vermelha aí indicando que aquilo dali é um aparelho digital.
E você entende que eles estão fazendo isso por quê? Evolução tecnológica? Claro que não, cara. O vatímetro, que é como a gente chama o relógio de luz, ele funciona por anos a fio. Esta casa que eu moro agora, ela foi construída em 1962. Tá? E o relógio de luz que estava lá desde então. São 64 anos que era o mesmo relógio de luz. E agora foi trocado pelo relógio digital, trocado agora em abril de 2026. Ele não estava dando problema nenhum. As pessoas que moraram na casa disseram que o consumo, eu consultei inclusive a pessoa anterior que eu conheci, né, o inquilino anterior, eu consultei ele e ele me disse que não tinha problema nenhum. Quando ele ficava um pouco tempo em casa, a luz diminuía, o valor, né, da conta. Quando ele ficava mais tempo em casa, a conta aumentava. Então, essa flutuação eles entendiam como normal. E foi trocado por esse modelo digital. Tá. Ela elimina a figura do contador e ela vai programar esse relógio para ele ter tarifa dinâmica. Irmãzinha, irmãozinho, tarifa dinâmica. E como é que vai acontecer? Já vai começar no próximo verão agora. Outubro de 2026. Lembra aquela história? Já estão falando que vai voltar o horário de verão. Vocês entenderam? Esses anos todos fica esse horário de verão. Esse ano voltou. Olha a Arapuca sendo armado. Olha o que o velho está falando. O velho está aqui há bastante tempo nesse mundão para saber o que está falando. Não está escrito em nenhum lugar, mas a minha consciência, a minha percepção do espaço onde eu ocupo está me dizendo. Quando chegar outubro, começar o horário de verão, o que eles vão fazer? Quem usar energia elétrica das 5 da tarde até as 9, 10 horas da noite, hoje acho que o quilowatt está 0,013 centavos, ou seja, 1 centavo 3, né? Quando chegar esse período, o quilowatt, durante esse horário das 17 horas, tá, até as 21 horas, ou seja, 5 horas da tarde até as 9 da noite, ele pode assumir um valor de 50 centavos o quilowatt. E aí o que acontece? Você, irmãzinha, você, irmãozinho, chega lá do seu trabalhinho lá, 7 horas da noite, pluga o carro lá na energia elétrica e... É que nem o posto de combustível lá, como era antigamente, quando o cara estava mexendo, que o númerozinho subia e passava assim na maior velocidade. Vai ser a mesma coisa que tem o mostrador. Aí quando chegar a conta no mês seguinte, R$1.800, R$2.000. E aí, cadê a vantagem do carro elétrico? Hã? Cadê a vantagem do carro elétrico? Acabou, velho. Vocês estão sendo besuntados, preparados para tomar uma rasteira na frente aqui, lá na frente. E já, aliás, se lá na frente já está pertinho. Então, eu falo para você que está querendo comprar carro elétrico, eu já falei, passa esse vídeo para aquele teu amigo que está emocionado, para aquela tua amiga que está doidinha, tá até puxando, ai, não vejo a hora de dirigir o meu BID, ai, não vejo a hora de ter meu carro elétrico. Fala para eles se prepararem, porque a Arapuca está sendo armada. O governo, com esses contadores de energia elétrica, esses vatímetros digitais, vai tornar este sonho um pesadelo. Escuta o que esse trouxa, que já viveu bastante tempo nesse mundo, que já viveu bastante tempo nesse Brasil, está falando. Vocês vão tomar uma tremenda da rasteira, ou como diz na capoeira, um rabo de arraia. Vocês vão cair de bunda no chão. Porque vai começar em dezembro agora. Quando entrar o horário de verão, que já estou avisando que ele vai voltar. Quando ele entrar o horário de verão, então nós vamos aqui agora pedir para as pessoas que das 5 da tarde até as 9 da noite não use a energia elétrica. Aí nós vamos ter que fazer... Lembra como era a internet lá nos anos 2000? Que você tinha que entrar na internet só depois da meia-noite, porque se você entrasse antes da meia-noite, você pagava o impulso, e da meia-noite até as 6 era um impulso só por ligação. Escuta esse barulhinho, esse é o barulhinho da internet de escada da época. É claro que agora não vai ter o barulhinho de internet de escada, mas você, mãe de família, vai ter que lavar roupa depois da meia-noite, vai ter que passar roupa depois da meia-noite, porque se você chegar no trabalho e você for executar essas tarefas, corre-se um sério risco de a tua conta triplicar naquele mês. Agora no verão, vai ter nego aí vendendo rim para pagar a conta de luz. Então, molecada, volto a dizer, pensem muito em aceitar esse planinho miraculoso do governo aí, num valor que está bem de acordo com o carro elétrico da BYD, e
também se ligue na sua casa e no seu mostrador digital. Porque, gente, a empreitada é muito grande. Se você troca watímetros ou relógio de energia elétrica nas casas que estão sendo construídas, ou quando algum watímetro dá problema, tudo bem. Realmente é uma reposição por problema ou para as residências novas. Então, mas não, eles estão trocando watímetro que está funcionando há 40, 50 anos sem nem ter problema nenhum. Isso não te desperta nada, cara. É que nós estamos tão imbecilizados que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas para isso que eu falo desde o primeiro vídeo do canal. Este é um canal para ampliar a visão e expandir a consciência. Eu espero ter feito isso com este vídeo. Se liga se você está aí melando cueca e calcinha para entrar nesse programa do governo, para comprar carro elétrico, porque mais na frente você vai chorar lágrimas de sangue. Até o próximo vídeo.